Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a organização de uma propriedade sustentável. Como é que é essa propriedade? Como são os processos dentro dessa propriedade? Então vamos começar aqui pelo conceito de sustentável. Como é que passa? Tá passando. Isso. Sustentável é um adjetivo de dois gêneros, certo? E é aquilo que pode ser sustentado, ou seja, aquilo que é passível de sustentação. Então, a gente concebe isso daqui como a noção introdutória de sustentável. Mas ligado a esse conceito, a gente tem um segundo conceito aqui muito importante. A gente tem um conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, foi definido como o seguinte: é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades de uma geração atual e sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota recursos para futuros, certo? Geralmente esse desenvolvimento é confundido também com crescimento econômico, certo? Que depende do consumo frequente de energia e de recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento econômico, quando ele possui uma visão ecologizada, a gente diz que ele tende a ser insustentável, certo? Pois ele pode levar esgotamento de vários recursos naturais. Pode passar. No Brasil, quem define esses critérios são leis. Então, pela força da lei, a primeira lei de meio ambiente que a gente tem ali é depois, mais ou menos, ali da Conferência de Estocolmo, da Rio 92. Então, a primeira lei que é criada é a Política Nacional de Meio Ambiente. Lá no artigo 9, no segundo inciso, ela estabelece critérios para trabalhar o zoneamento ecológico e econômico, certo? Porque, a partir desses critérios, a gente vai decidir o quê? A localização da área de reserva legal de cada imóvel. Então, essa organização aqui vai servir para a gente definir qual área que é de reserva e qual área que não é de reserva dentro de uma propriedade, dentro do macroambiente ali da região. No artigo 186 da Constituição Federal de 88, a gente vê aqui que, além disso, esse zoneamento ele deve visar o aproveitamento racional e adequado de todos os ambientes e deve também prever a utilização racionais dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, certo? Continuando essa lei, ela tem um parágrafo aqui que é meio contraditório. Então ela fala assim, ó, que nenhuma regra de zoneamento ambiental pode anular a funcionalidade da coisa, ou seja, ela não pode anular a aptidão natural do bem, com destinação social a que cumpre. Então aí, por força de interpretação, a gente vai ter várias contradições acontecendo no território brasileiro. Então hoje a gente vai falar, agora a gente está saindo um pouquinho da parte da lei, a gente vai falar um pouquinho disso. Como fazer participar do zoneamento correto, como atender a legislação e mesmo assim ainda ser produtivo, certo? Porque o novo Código Florestal, ele prevê o seguinte, que aqui, especialmente para o Cerrado, que é o bioma que a gente está contemplado aqui, as áreas de preservação permanente são todas as faixas marginais do curso de água natural, certo? Entre elas, nascentes, espelho d'água, encostas ou partes com declividade superior a 45 graus. As restingas, os manguezais, no topo do morro ou próximo às veredas. Então, todas essas áreas, dentro do contexto da propriedade, elas têm que ser preservadas. E estabelece o seguinte, além disso, você tem que manter a reserva legal de 20% no bioma cerrado. Mas aí, a gente observa um outro dado interessante aqui, que essa legislação, por não considerar o zoneamento ecológico de todo o país, deixa de lado a diversidade das paisagens naturais, certo? Ela pede para conservar 20%, mas será que de que princípio ela partiu disso? Então a gente vai ver aqui, ó. Para ONGs como a WWF e a Greenpeace, a aprovação do texto do novo Código Florestal agora em 2012
foi um reflexo de que o governo não estaria atento à opinião pública, né? Parece até ser novidade no país as ONGs internacionais falando isso. Então, panorama. Então, eles pediram para reservar 20%. Só que era o seguinte, gente. Olha o que já acontecia. O Cerrado já era o segundo bioma mais devastado, ficando apenas atrás da Mata Atlântica. E a destruição dos fragmentos desse bioma, 60% da área já era destinada à pecuária, 6% aos grãos, principalmente soja. Ou seja, de fato, 80% do Cerrado já foi modificado pelo homem. Então eles pediam para conservar 20%, sendo que aproximadamente 80% do cerrado já tinha sido degradado. Então foi uma legislação que não avançou tanto assim nesse critério de conservação. Então, aí eles falam aqui que aproximadamente 40% da conserva parcial mantém as características iniciais e 40% já perderam totalmente aquelas características de savana, do bioma cerrado, certo? Então, no meio de todo esse panorama, a gente tem o seguinte, que isso é uma ameaça à biodiversidade, principalmente porque o cerrado é uma zona de ecótono. O que é um ecótono? É um encontro de vários biomas, então é um corredor ecológico muito importante para a regulação da biodiversidade mundial. E o seguinte... E essas mesmas áreas que são centradas nesse panorama, elas estão sofrendo uma expansão muito acelerada da agricultura e da pecuária, certo? Com mecanização pesada, mesmo sendo berço de um dos mais importantes aquíferos do mundo, como o aquífero Guarani, e o predomínio da cultura latifundiária, ou seja, muita gente com pouca terra. Então isso vai gerar, com certeza, ações insustentáveis. Aqui a gente vê um pouquinho do mapa do uso do solo, certo? Eu não sei se dá para ver aí certinho, mas aqui, ó, a gente tem essa área assim, sobe um pouquinho para mim, por favor, só para... Isso, obrigado. Então, a gente tem aqui, ó, as áreas aqui de culturas anuais. Então, são esses fragmentos aqui, eu não sei se está dando para ver aí do outro lado aí da tela, são esses fragmentos aqui verde mais escurinho, verde mais fosforescente. Então a gente vê aí que toda essa área aqui são pequenos fragmentos de culturas anuais, enquanto a maior área aqui que a gente pode ver são áreas de pastagem e um pouquinho aqui de floresta. Eu não sei se dá para vocês perceber aqui, bem perto aqui de Catalão, Cristalina, mas é importante falar que essa área de floresta, mas como a gente conhece aqui bem a região, a gente sabe que isso aqui é uma área de uma empresa, de uma multinacional, que trabalha com a indústria de eucalipto. Então, tipo assim, não é bem uma floresta, é uma monocultura de planta perene. Então, vamos lá. E aqui alguns fragmentos bem pouquinho de savana. Pode descer. Então, aqui, ó, a gente também tem a agricultura como a principal expansão aqui da região, nesse amarelo aqui mais vibrante, mais escuro, e muitas áreas aqui de reflorestamento, principalmente nessa região aqui, mais ou menos no nordeste do estado. E é onde justamente que a gente tem o berço das águas que a gente fala. A gente tem 3 bacias hidrográficas nascendo aqui, certo? Então aqui, ó, tem aqui Rio Paraná, certo? A gente tem aqui a bacia do Rio Corumbá. Então tudo está saindo aqui dessa região bem próxima. As maiores concentrações urbanas, vocês podem ver que é quase que insignificante aqui no nosso mapa. É aqui na região mais ou menos de Goiânia e na região do Distrito Federal, que concentra Brasília. Isso é um panorama do nosso estado, porque nosso estado está inserido no bioma cerrado. Então, agora vamos conversar, certo? A gente viu aí, com o passar das décadas, que a escravidão era legalizada pela legislação, o nazismo foi legalizado. Então, a gente deve partir da seguinte reflexão. A gente nunca pode utilizar estas legislações como referência para o nosso desenvolvimento, certo? Uma seguinte coisa, a gente tem um caso de insumo altamente energético, ou seja, a gente é muito dependente de petroquímicos. Ou seja, vocês viram aí há uns tempos atrás, uns meses atrás mais ou menos, a gente teve uma grande crise. Que crise foi essa? Foi justamente uma crise de petróleo. Por quê? Porque pararam-se de fornecer o petróleo, então todas as linhas de produção pararam. Então a gente precisa começar a diversificar a matriz energética do nosso país. E dessa mesma forma, como a agricultura virou uma forma de indústria, a gente também sofreu efeito. E
panorama não menos importante, que uma crise política muito grande acaba influenciando e criando uma crise econômica, certo? Então a gente também precisa dar uma resolvida nesse contexto. E essa crise, pode passar, desculpa. E essa crise econômica, justamente, ela é um reflexo da crise política e da não referência das legislação. É aquilo que as ONGs internacionais estão falando, certo? A gente tem um Congresso que não ouve a população, ou pelo menos não ouve da forma eficaz. É como um senador ou deputado falou, né? Que aquilo lá não é cartório, que o povo fala e não carimba. Imagina se fosse, né? Então, a gente tem outra ameaça muito grave, que é a PL do veneno, certo? Pelas regras atuais, um novo agrotóxico só pode entrar se ele for realmente eficaz no combate à praga, certo? Então eles vão modificar essa lei. E o avanço dos agrotóxicos é um medo para a gente, porque isso acaba com a biodiversidade. Da mesma forma que eu tenho poucos fragmentos ainda de conserva em volta, eu vou ter uma área muito grande a ser infectada, possivelmente contaminada. Inclusive, berço da água, como a gente viu aqui, para abastecer todo o nosso território nacional. Em contrapartida disso, que não é o foco aqui de falar de organização, a gente tem a PENARA, né, que é um projeto de lei, que é a Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos. Então, quem puder votar lá, ou entra lá no site, lá na consulta do Legislativo, vota contra o pacote de veneno, vota a favor da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, tá bom? Você vai estar fazendo uma grande ação, porque agrotóxico mata. Então, e tem saída? Parece ser um contexto muito preocupante, né? A gente embaraça aqui uma crise ambiental, certo? A gente embaraça aqui, tem uma crise política, tem uma crise econômica, e a gente vive aquilo que muitos teóricos vão falar da crise civilizatória. Mas a gente fala que tem saída, e o primeiro passo consiste em organizar a nossa casa, organizar a nossa propriedade. Então, a gente tem uma projeção muito grande, com uma pesquisa recente de orgânico, do mercado de orgânico, mas não só orgânicos, produtos agroecológicos, florestais, mas a pesquisa se pautou no mercado de orgânico. Inclusive, a gente vai ver uma mudança, que a nova classe C vai começar a acessar e vai se constituir maioria desse mercado. E a população mais jovem também já está se constituindo maioria. Então, é uma população que ainda não alcançou o auge da carreira, que está trilhando para lá, ela já começou a participar desse mercado, certo? E a gente tem vários incentivos aí no mercado, como o PAA, que é a Política de Aquisição de Alimentos, o PENAI, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, certo? Então, são políticas públicas e que são reflexos que a gente pode contar e a gente vai estar acertando na hora que a gente vai fazer a transição agroecológica, organizar o espaço da propriedade de forma sustentável. Então a gente vê também a mídia aí, ó, Isto É Dinheiro, revistas que tradicionalmente se comportaram contra esse movimento. Então a gente já vê cara da agricultura orgânica, novelas sendo baseadas, propagandas, que apesar de eu não ser muito de acordo com agro é pop e agro, eu nem lembro essa propaganda aqui, ó, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, lembrei, ó. Apesar de eu ser um pouco contrário, ela também já traz uma projeção de orgânico, de agricultura familiar, da participação da mulher. Então isso é reflexo da mídia como mercado, já se comportando a uma nova tendência de reorganização sustentável das propriedades. E a gente vê que o agronegócio realmente não tem jeito de eu não tocar nessa ferida. O agronegócio nunca vai alimentar o planeta, porque ele vai consumir 80% da terra, das terras agrícolas, usa muito combustível fóssil, usa 70% da água, entendeu? E alimenta só 30%. Então a gente vai ver que a agricultura familiar é a saída. E a proposta que a gente está apresentando aqui realmente vai ter algum sentido. Por quê? Eu posso organizar uma grande propriedade? Posso. Mas eu não vou ter tanto retorno se organizar como organizar uma pequena. Porque uma pequena passa a ser muito mais eficiente do que um grande latifúndio. Então, a gente vai ter o caso aqui, por exemplo, do MST, certo? O MST conseguiu organizar as famílias de assentamentos no Rio Grande do Sul e se tornou o maior produtor de arroz da América Latina, sem comprometer os recursos naturais, baseado na diversificação da produção,
certo? E favorecendo o agroecossistema da região. Então, uma saída muito eficiente que a gente pode ver nos próprios movimentos sociais. Só que, em contrapartida com isso, a gente tem um governo no Brasil que parece ser absolutamente contra o governo atual, absolutamente contra o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque justamente não prioriza programas de aquisição de alimentos para a agricultura familiar, que trabalha lá, que conserva a terra, que em 2015 se constituía 609 milhões, passa para 750 mil em 2018. Então, com que segurança o nosso produtor vai trabalhar? Quem vai produzir alimento de qualidade se o governo não incentiva, certo? Então, a gente vai ver aqui construções externas, que é uma demanda dos movimentos sociais que estão produzindo arroz orgânico. Então, a gente vai lá ver. O investimento aqui decresce mais de 10 vezes, certo? E fora outros investimentos aqui, que agora, pelo tempo está um pouquinho corrido, eu não vou mencionar, tá bom? Mas podem olhar lá, no Brasil, de fato, tem tudo certinho esclarecido. Então, o governo figura, apesar de estar reduzindo o investimento, a Política Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica. Então, tem um site lá lindo dentro da plataforma da Casa Civil, que é uma secretaria especial, certo? De Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Mas, em contrapartida, o que aconteceu para a secretaria surgiu? Fecharam todo um ministério que desenvolvia políticas específicas para esse público. Então, agora, eu vou passar um videozinho para vocês, que eu vou começar a entrar no tema da agroecologia. Será que a agroecologia pode produzir? E por que a agroecologia, os produtos agroecológicos, parecem ser tão caros? 3 mitos que você sempre ouviu sobre a agroecologia, mas ninguém teve coragem de negar. Mito número 1. Alimentos orgânicos são mais caros. Que nada! Os orgânicos parecem mais caros porque os supermercados onde a gente costuma comprar cobram até 4 vezes mais do que as feiras. Mito número 2. A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional e ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3. Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é repleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais! No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre. E você? Como quer a sua agricultura? Então, como vocês viram no vídeo, não é mais caro, são as formas de acesso que não são conhecidas. Então, a gente precisa começar a passar por um processo de popularização. É o compêndio de várias técnicas, certo? E aí, a gente vai poder construir propriedades agrícolas nos sistemas agroecológicos, que hoje a gente acredita que é o único modelo possível de desenvolvimento sustentável, certo? Porque esse modelo de produção, ele é baseado na autorregulação, ou seja, os próprios agroecossistemas se autorregulam. Se eu tenho um inseto praga aqui, eu já tenho um inimigo natural aqui. Se eu tenho uma doença, então eu vou ter um cerne de ataque dela aqui do outro lado, certo? Então a própria matéria orgânica não vai deixar vir algumas doenças de solo, entendeu? Então é aquilo que a dona Ana Primavera falava. Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio, certo? Então vai ser uma propriedade que se autorregula. Então não vou gastar mais dinheiro com agrotóxico, herbicida, fungicida, tudo isso que mata as pessoas, né? Não é por menos que termina com sida, né? Tipo homicida. Então, vamos lá. E também a gente tem uma produção de insumos naturais, certo? E redução de insumos internos, ou seja, tudo que eu vou consumir como insumo,
a minha propriedade já vai estar produzindo, seja por um biofertilizante, por uma compostagem. Então, são várias técnicas e a gente precisa pensar as técnicas dependendo de cada região. Então, isso vai variar de propriedade para propriedade. Por isso que a gente chama de organização de uma propriedade, certo? Porque não tem uma receita de bolo para a gente fazer essa organização. E a gente também vai ter a formação de cordões vegetais, certo? Que são chamados de corredores ecológicos, por meio da reserva legal. Ou seja, a nossa reserva legal vai poder ser produtiva, vai poder alimentar a micro e a macrofauna que estiver ali em volta da minha propriedade, sem comprometer a minha produção. Ou seja, o nosso animal ali que vai ter nessa situação, ele vai encontrar alimento aqui na mata, então ele não vai precisar atacar a produção. Aqui tem alguns modelos, por exemplo, esse aqui modelo sintrópico de produção, modelo PAES, muito difundido pelo Banco do Brasil, e os corredores agroecológicos, que hoje estão com um trabalho muito interessante na Embrapa Cerrados. Então, quais são as características de uma propriedade organizada de forma sustentável? Então, a gente vai ter o policultivo consorciado. São várias espécies no mesmo lugar, uma auxiliando para o crescimento e desenvolvimento da outra. A gente vai ter intensificação da vida do solo, ou seja, a gente vai trabalhar com o solo de forma tão intensa que o solo vai responder com benefícios para a gente. A gente vai ter a valorização do trabalhador, porque a gente vai valorizar o homem, ele vai ser melhor remunerado, vai trabalhar numa hora melhor, e vai trabalhar muito mais bem. Por quê? Ele vai trabalhar, a gente vai chegar num contexto que ele vai trabalhar debaixo das árvores, certo? Criando um microclima agradável e uma produção que não mata, né? Pelo contrário, uma produção que produz vida. Então, a gente vai ter também emprego racional do trabalho, ou seja, o trabalho vai ser otimizado, o trabalho vai ser racional. A gente vai ter produção de insumos na própria propriedade. Então, o meu produtor ele não precisa sair buscar insumo, não precisa buscar adubo. E na própria propriedade dele vai se produzir tudo. E baseado nisso ele vai começar a observar o ciclo da natureza e mais do que observar, ele vai respeitar o ciclo da natureza. Respeitando o ciclo da natureza, ele não trabalha contra a natureza, ele trabalha a favor da natureza. E trabalhando a favor da natureza, ele produz mais. E isso tudo gera um baixo custo produtivo, certo? Então, a gente tem aqui uma propriedade, um mapinha que a gente encontra facilmente na internet, uma propriedade facilmente ambientalmente adequada, né? Então, não sei se dá para ler, parece que as letras aqui ficaram um pouco embaçadas, que o desenho é um pouquinho pequeno. Então, aqui no topo de morro, aqui nas nascentes, a gente vai manter aqui a floresta. Para quê? Para contribuir com a vazão da água que vai se projetar aqui, certo? A gente vai ter aqui também cultivos, cordões de cultivos que a gente pode fazer aqui, mas com plantas mais ou menos frutíferas, certo? Para reter justamente a perda de nutrientes do solo que vem daqui de cima por erosão laminar. Então, a gente vai ter aqui também a pastagem em lugares mais aplanados, certo? E também sem comprometer, porque, olha aqui em cima a gente já tem um cordão de cultivo, então os nutrientes eles vão ficar aqui. E não vão descer totalmente para a pastagem. E essa pastagem aqui a gente vai manejar de forma a ela se tornar nutritiva, certo? A gente também tem aqui, além disso tudo, a gente tem um marco da reserva legal. Então, a gente pode ver aqui, reserva legal aqui os 20% da propriedade. E a gente tem aqui também reserva legal entre os cursos d'água, certo? Então, a gente tem a diversificação da produção, olha. A gente tem corredores ecológicos da diversidade, ou seja, aqui, vocês veem aqui que está mais clarinho, certo? Isso daqui são áreas produtivas. E aqui no meio, entre uma produção e outra, a gente tem corredores ecológicos. E a gente tem uns SAFs aqui, que vão associar justamente a conservação com a produção agrícola. E a silvicultura também que a gente pode ter. Não é que a gente seja contra o eucalipto, certo? Mas a gente acredita que tem que haver um manejo racional. Hoje vocês podem acessar, por exemplo, canais como o do Ernest Gutt, que vai ter um exemplo aqui, que mais ou menos um manejo de 30 anos, ele consegue fazer rebrotar água e virar uma grande floresta numa propriedade na Bahia, certo? Então, ele também é um exemplo. Então, tudo isso daqui vai ser possível se a gente ter a propriedade sustentável. Mas isso daqui se parece muito também com uma propriedade agroecológica, certo? Por isso que a gente entende que esse é o caminho. Vamos passar. Então, aqui tem um exemplo ilustrativo, certo? Olha aqui, vários cordões aqui,
no topo bem preservado, aqui embaixo é uma areazinha de pastagem. Isso daqui é uma figura real, certo? Então, pode passar. Então, baseado em todos esses fundamentos que a gente falou desde o início aqui, então a gente chega à conclusão que as propriedades que são ecologicamente corretas, que adotam sistemas economicamente viáveis, que utilizam o trabalho e a natureza de forma justa e que não vão contra a cultura camponesa, vão produzir alimentos sustentáveis, vão produzir alimentos saudáveis e ricos em energia, que a gente acredita que isso é a solução. Então, vamos passar aqui um pouquinho de referências. Então, eu agradeço você por ter me escutado até agora. E aproveitando aqui, já pedindo para vocês... Gente, nas eleições desse ano, a gente falou muito aqui de política, né? Agroecologia é um pouquinho política. Vamos olhar os programas de governo, vamos ver se eles estão adequados, se condizem com uma realidade que a gente quer, certo? Combinado? Então, até a próxima!